Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa conversa. O Nutrição na Saúde Mental de hoje vai mergulhar numa ligação assim bem intrigante. A relação entre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e os nossos padrões alimentares. Isso inclui a compulsão, né? A gente se baseou em várias pesquisas, artigos sobre o tema, e a nossa ideia aqui é entender melhor essa conexão, sabe? Explorar o que acontece lá no cérebro, os comportamentos e, claro, o que pode ajudar. Vamos investigar isso juntos. Para começar, os dados já chamam a atenção, né? Parece que quem tem TDAH tem um risco bem maior de ter também transtornos alimentares, Exatamente. como o transtorno da compulsão alimentar, o TCA, aquele de comer muito, rápido, com sensação de descontrole, e também a bulimia nervosa. Isso. Os números mostram que quase um terço, tipo 30% dos adultos com TCA, tem um histórico de TDAH. Nossa, é bastante. E o risco de bulimia também sobe, viu? Especialmente em mulheres. Sim, e é super importante a gente frisar. Isso não é falta de disciplina, de força de vontade, nada disso. Hum, A raiz da questão está na neurobiologia mesmo, na forma como o cérebro com o TDAH funciona. Os sintomas principais do TDAH, tipo a impulsividade, a dificuldade em regular as emoções, a tal da disfunção executiva, que é aquela dificuldade de se organizar, planejar, começar as coisas. isso. Tudo isso impacta diretamente a forma como a pessoa lida com a comida. A impulsividade pode fazer a pessoa comer por impulso, sabe? Sem pensar. Ou ter dificuldade em parar. Entendi. A dificuldade com as emoções, a desregulação emocional, pode levar ao comer emocional. A comida vira uma muleta, um jeito de lidar com estresse, tédio. E a disfunção executiva, como que ela entra na prática? Porque às vezes a pessoa pensa, eu também esqueço de planejar o jantar. Uhum. O que é diferente no TDAH? A diferença está na intensidade, né? E na constância. Não é só esquecer a lista do mercado de vez em quando, é uma dificuldade real em sequenciar tudo. Pensar no que comer, comprar, preparar e até lembrar de comer. Muitas Ah, vezes a pessoa está tão focada em outra coisa, o hiperfoco, que simplesmente esquece de comer por horas. é o paradoxo, né? Esquece de comer porque está super concentrado, e aí horas depois, quando a fome bate para valer... Vem aquela vontade quase que incontrolável. Exato. E geralmente por coisas bem calóricas que dão prazer na hora, né? Açúcar, gordura. Exatamente. E aí entra uma coisa bem interessante que a pesquisa chama de síndrome de deficiência de recompensa. Como assim? Essa que o sistema de recompensa do cérebro, que funciona com dopamina, talvez seja um pouco menos ativo no TDAH. Entendi. Menos sensível. E isso, talvez precise de um estímulo maior para sentir prazer, satisfação. E aí, alimentos muito gostosos, tipo doces, carboidratos, dão aquele boom de dopamina. É quase como se o cérebro tentasse se automedicar para se sentir melhor, mais focado, mesmo que inconscientemente. Faz sentido essa busca por recompensa imediata. E não dá para esquecer do eixo intestino-cérebro, essa comunicação direta. Hoje se sabe que a saúde do nosso intestino, as bactérias que vivem lá, influenciam o cérebro, o humor. E parece que em quem tem TDAH, essa comunicação pode ser um pouco diferente. Que interessante isso do intestino. E falando em fatores que complicam, e a medicação para o TDAH? Como ela entra nessa história toda? Ótima pergunta. Os estimulantes, que são muito usados e eficazes, né? Muitas vezes eles tiram o apetite durante o dia. Ah, sim. Muita gente relata isso. Isso pode levar a pessoa a pular refeições importantes. Só que aí, quando o efeito do remédio passa lá para o fim do dia, à noite, pode vir um efeito rebote, uma fome muito, muito intensa. Facilitando a compulsão, imagino. Exato. E ainda tem a questão do sono. A insônia pode ser um efeito colateral. E dormir mal bagunça todos os hormônios que controlam fome e saciedade. Vira uma bola de neve. Nossa, é complexo mesmo. Adiciona mais uma camada aí pro desafio. Então, como é que se lida com isso tudo? Não parece ter uma bala de prata, né? Definitivamente não. A abordagem tem que ser bem completa, integrada. Na parte da nutrição, claro, uma dieta equilibrada é a base, mas dá para pensar em nutrientes específicos, como ômega 3, que alguns estudos sugerem ajudar na função cerebral no humor. Certo. Ferro, zinco, magnésio, vitaminas do complexo B, vitamina D, tudo isso é importante. Criar rotinas para comer, mesmo que simples, ajuda muito. Evita os extremos, sabe? De esquecer ou de comer demais.
E, claro, maneirar no açúcar refinado, nos ultraprocessados. E os probióticos que você mencionou? Ainda está em estudo, mas é uma área promissora. Pensando nesse eixo intestino-cérebro. Pode ser que ajude, sim. E além da comida em si, o que mais? Comportamento. Terapia. Fundamental. Estratégias comportamentais são chave. Terapias como a TCC, a cognitivo-comportamental, ajudam a pessoa a identificar os gatilhos, os pensamentos que levam à compulsão e a mudar esses padrões. A terapia comportamental dialética, a DBT, ensina habilidades para lidar com emoções muito fortes sem descontar na comida. E o Mindful Eating, a alimentação consciente. Aquela coisa de prestar atenção no ato de comer, né? Isso ajuda a reconectar com os sinais do corpo, fome, saciedade e o básico que faz uma diferença enorme. Cuidar do sono, ter uma boa higiene do sono e fazer atividade física regularmente. Ajuda no estresse, no humor, até no controle dos impulsos. Fica bem claro que essa relação TDAH e alimentação é bem profunda, né? Mistura biologia, comportamento. Para lidar com isso, precisa de uma abordagem que olhe para a pessoa como um todo, com compreensão sem julgamento. Aliás, quem está ouvindo a gente já percebeu alguma dessas conexões na própria vida? Ou tem alguma experiência para compartilhar? Deixa aí nos comentários, a gente gostaria muito de saber. E para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Pensando nesse peso todo do eixo intestino-cérebro e na ligação forte entre sono, TDAH e apetite, será que cuidar bem no intestino e priorizar um sono de qualidade não poderiam ser tão importantes quanto as estratégias que miram direto nos sintomas cognitivos na hora de ajudar a pessoa com TDAH a lidar melhor com a alimentação? Fica aí para pensar. Excelente ponto para a gente refletir. Esperamos que essa análise tenha sido útil, tenha trazido alguma luz sobre o tema. Se você gostou, curta o nosso canal e clique no sininho para não perder as próximas discussões. A gente se encontra na próxima. Até lá!